Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical, através da reunião de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a possibilidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de trazer de volta a doutora Milene Costa, advogada, morava aqui em Petrópolis, então estava sempre com a gente, agora está aqui pertinho em Minas Gerais, Uai, mas veio conversar com a gente sobre um assunto que, a princípio, você pode pensar assim, trabalhador é trabalhador, você trabalha o dia inteiro e vai para casa. Aí o seu vizinho inferniza a sua vida. É para isso que a gente vai entender essa relação de proximidade entre duas casas, pessoas diferentes, entender como é que o direito pode nos ajudar. Seja muito bem-vinda, Milene, é um prazer recebê-la. Olá, Carla, novamente, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. E agora a gente está nessa ponte, né? Minas, Rio de Janeiro, e é um Minas tão longe e ao mesmo tempo tão pertinho. E é um prazer sempre estar aqui, podem contar comigo. E vamos para esse assunto tão polêmico que é o direito de vizinhança. Exatamente. Vamos começar pelo básico, afinal de contas, qual é o código que regulamenta as normas entre os vizinhos? Então, Carla, é o Código Civil. O Código Civil, ele regulamenta tudo que acontece com as pessoas. Então, no Código Civil, a gente encontra direito de família, a gente encontra o direito de vizinhança, os contratos. Estão todos esses juntos nesse mesmo código, que é o Código Civil. Maravilha. Especificamente, lá existe uma lei que é a 10.406. É isso, né? Qual é a finalidade? Isso. Então, a Lei 10.406 é a lei que regulamenta o Código Civil. Então, o Código Civil é essa lei. Ah, legal. Maravilha. E aí, dentro dessa lei é que existem os artigos que falam do direito de vizinhança. Isso, para você ter uma noção, é lá do 1400 para frente que você vai começar a encontrar o direito de vizinhança. São vários artigos que buscam regulamentar. Óbvio, né, que o ser humano é complicado, as pessoas são complicadas, e o legislador ele não vai conseguir colocar absolutamente tudo dentro do código. Por isso que o judiciário ele é tão acionado quando tem alguns tipos de problemas que fogem desse Código Civil. E aí o legal é que, assim, existe uma normativa, existe a lei e os seus artigos, porque aí, assim, essas questões, em via de regra, já estão solucionadas. E outras... São pacificadas, que a gente chama, né? Está tudo na paz, pacificadas. Legal. Por mais que acho que não vai ter muita paz no que a gente vai discutir, não. Mas eu peguei um artigo lá do TJ para poder dar uma estudada e entender, assim, quais são as questões que já foram pacificadas, para a gente dar de exemplo aqui, e depois a gente pensa em outras do nosso cotidiano. Eu também tenho vizinhos, tem vizinho do lado de lá, do lado de cá, tem vizinho do lado do Rio, tem do outro lado, né? Ó, em cima e embaixo, sim. Ou seja, dá para a gente também... Quem vive em condomínio também é um pouquinho mais complicado ainda, a vida em condomínio. Porque enfim, o condomínio tem umas normativas próprias, mas elas são superiores à lei geral ou não? Como é que funciona isso? Então, Carla, todos os regimentos internos dos condomínios, eles têm que, em primeiro lugar, ter a base, o Código Civil, o direito de vizinhança. Lá é a base. Através dessa base, eles conseguem adaptar de acordo com a realidade do condomínio. Se ele fizer algo que esteja fora dessa lei, que ela é superior ao regimento, a gente costuma brincar da pirâmide de Kelsen, né? Que tem a Constituição, tem as leis ordinárias. Então, o condomínio ficaria aqui embaixo da pirâmide. Lá em cima é a Constituição. Tudo que a gente faz tem que ser regida pela Constituição. Depois é o Código Civil e, por fim, é esse regimento interno. Então, tudo tem que obedecer essa escala. Se sair da escala, ela é passível também de discussão no judiciário. Legal. Quando a gente fala, e aí a gente está no Trabalhador em Foco, fazendo um paralelo, a gente fala que o contratado fica sobre o legislado. A gente tem isso no direito do trabalho, a gente vive falando isso aqui. Se você negociou com o seu patrão que você aceita, e aí você assinou, eita treta, não tinha que ter assinado. A coisa do condomínio também é um pouco disso?
do condomínio, no regimento interno, e sim, as decisões são tomadas por todos os condôminos e o síndico é responsável para que tudo isso seja obedecido. Por exemplo, você mora em um condomínio, o seu cãozinho vai passear todo dia. Você tem que recolher as fezes do seu cãozinho. Isso não está regulamentado no Código Civil, mas o síndico, através de assembleia, ele vai colocar uma multa. Se você não recolher e for pego, você vai pagar uma multa em prol do condomínio. Ah, legal. Acho ótimo multa do cocô do cachorro. Porque na vizinhança, sem ser no condomínio, se o cachorro do vizinho faz cocô na sua calçada, e você pisa, azar o seu, exatamente. Né? Eu posso falar, você aí de casa está vendo um pedaço do meu cachorro aqui atrás. Porque eu estou em home office, olha lá o Bartolomeu deitado aqui, ouvindo, aprendendo que ele tem que fazer cocô só dentro de casa, porque é isso, né? Exatamente. Não tem jeito para o vizinho não pisar. Mas vamos agora, então, falar de algumas coisas que já estão lá no Código Civil, nessa questão da vizinhança, que eu achei que são bem interessantes. É verdade que na lei existe um artigo que fala de árvores que estejam no limite de 2 propriedades. O que ocorre com o consumo das frutas? Eu achei isso muito legal. Então, vamos lá. Se eu tiver uma árvore, tá, no meio exato das 2 propriedades, os frutos são dos 2. Os 2 podem fazer a colheita. Mas, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho uma árvore que ela está caindo para a casa da Carla. A minha árvore deu frutos. Os frutos estão no terreno da Carla. A Carla vai colher os frutos, vai comer os frutos e não vai precisar me indenizar de forma alguma, porque os frutos que estão no terreno da Carla, mesmo a árvore sendo no meu terreno, pertencem à Carla. Muito legal. Então, se a árvore fizer assim, eu posso comer a goiaba. Pode comer a goiaba, a jaca, a laranja, fique à vontade. O caso do meu vizinho, do outro lado, é o caqui. Só que aí o caqui dele fica em cima do rio. Se cair, também qualquer um pode pegar, tá? Não precisa estar no limite. Tá bom? No rio é da população. Pode colher à vontade. Nunca comi o caqui do meu vizinho, mas agora, no próximo ano, eu vou comer o caqui dele. Na próxima colheita, aproveite. Se está para o lado da rua, é via pública. Via pública também, os passantes podem fazer a colheita, tá? Essa é a mesma percepção quando a gente passa numa calçada e tem, por exemplo, árvores na rua. Como já teve vários. Está na via pública, quem passa na via pública pode colher, sim. Legal. Se o dono não quiser que a pessoa colhe, ele vai podar a árvore dele, simples assim. Se ele deixou ali, é para que a população aproveite. Muito ele é um bom vivan, olha que bonzinho. Não é? Então, se a árvore está ali e o galho está na calçada, eu posso passar na calçada, pegar a fruta e comer. Agora, posso comer e posso vender ou só posso comer? Só pode usar para uso próprio, você vai comer, tá bom? Legal. Vender, não. Ótimo, acho interessante a gente pontuar algumas questões, porque numa cidade vai ter próxima, uma colheita na comunidade para venda, né? Não, exato. Não pode, é para consumo pessoal. Legal. Tem uma cidade bem próxima daqui de Petrópolis, que é Sapucaia, e eu sempre passo por Sapucaia para ir para casa da minha avó. E aí, qual é a relação com isso? Na praça de Sapucaia tem mangueiras. Olha. E é muito engraçado, porque os caras ficam vendendo a manga do pé dali, que dá para você ver que é a mesma manga e tal, não sei o quê. Pega na praça pública e vende. Viu, doutora? Eu tenho fundamento para estar nessa entrevista aqui. Em Sapucaia eles pegam a árvore da praça, que é domínio público, porque você está me falando. Exatamente. Deveriam só comer, mas eles... E não há fiscalização do município com relação a isso. Eu não sei se há fiscalização. O ser humano aqui já passou por ali algumas vezes, muitas vezes, a vida inteira, desde que eu sou criança, para ir para casa da minha família, no interior de Minas, e eu assumo que eu já até comprei a manga do caminho. Não, o ideal seria a intervenção do poder público, porque esse dinheiro, querendo ou não, é do município, né? Seria da população, em prol de toda a população. Muito legal. Tá. E aí, dando continuidade, uma grande questão com relação a vizinhos é a questão da entrada da casa. A entrada da minha casa, você está impedindo a entrada da minha casa, você está impedindo não sei o que e tal. Como é que fica com relação a isso quando o vizinho precisa passar pelo terreno do outro para poder chegar na sua propriedade? Então, isso a gente pode chamar como servidão, tá? Se houver uma rua de servidão
ou uma rua de passagem e ele não tiver outro caminho para chegar à casa dele, você é obrigado a deixar um espaço para que ele possa passar, tá? Mas precisa realmente ter ausência de outro caminho. Se você observar, fala assim, olha só, aqui ele chega aqui, mas ele quer passar por aqui para passar dentro da minha casa. Aí não pode, tá? Ele tem que ter o direito de ir e vir. Então, se há uma maneira mais curta, ou se há uma maneira que ele consiga chegar na propriedade dele sem que tenha que invadir, ou sem que você perca uma parte do seu terreno para fazer essa servidão, para fazer essa passagem, ele não vai precisar atrapalhar a sua casa, tá? Mas ele tem que ter esse direito, ele tem que ter esse espaço para chegar até a casa dele. Não necessariamente é o caminho que ele queira, é aquele caminho que tem disponível para ele. Isso é um pouco diferente. Perfeito. Acho isso muito interessante. E aí, novamente, quando a gente traz o racional para a realidade, né, para o cotidiano, a gente consegue pressupor essa coisa. Eu moro numa casa que é a última antes da minha rua começar a subir. Quando meu pai construiu a minha casa, o vizinho do meu lado tinha uma passagem baixa. Então, a rua subia, mas ele passava por aqui para entrar na casa dele. E não subia no âmbito da rua para poder subir. Tomara que a minha vizinha... Ele tinha outra passagem para a casa dele. Ele poderia subir e entrar na casa dele. Exatamente. Ele não subia porque o meu era um terreno, então ele ficava daquele jeito. Em algum momento, meu pai e o vizinho brigaram. Sim. E aí o meu pai falou assim, a calçada sobe junto com a rua. E aí o meu pai fez a calçada subindo. Acompanhando a calçada até o final, acompanhando a rua até o final. E Sim. O vizinho teve que começar a subir a calçada e aí teve que fazer uma escada para descer para a casa dele. E aí durante muitos anos, eu olhava aquilo e falava, gente, que maldade do meu pai, que besteira e tal, não sei o quê. Mas entendo que o meu pai não estava errado por conta da calçada, podia ter evitado a fadiga, o vizinho boa. E ele está protegendo o patrimônio dele, pelo que você está me relatando, ele está só fazendo uma proteção, que o vizinho estava acabando utilizando o terreno de vocês, não é isso? Era da calçada mesmo, mas aí você perdia o que é calçada para subir da rua, né? Ficava o buraco e aí não tinha e tal, não sei o quê. Em suma, a questão é que o meu pai legalmente avaliou a coisa correta para fazer a calçada, porque todo morador é responsável pela calçada na frente da sua casa. Exatamente, a manutenção da sua calçada. Então, esse papo de eu vou ligar para a prefeitura porque a calçada está quebrada, só se for para denunciar que aquele proprietário não está cuidando da própria calçada, não é isso? Doutor? Exatamente, isso, exatamente. A calçada aqui tem até, inclusive, o prédio que eu morei durante muitos anos aí em Petrópolis, que é ao lado da Câmara Municipal. A calçada, o prédio em si, ele tinha fechado a calçada inteira. A prefeitura mandou recuar, porque aquele espaço ali era a calçada, né, que seria dos transeuntes, dos pedestres, e para o prédio recuar, porque o caminho do prédio era só aquela parte ali para trás. E as pessoas acabam querendo um pouquinho mais da via pública, um pouquinho mais desse espaço. É isso aí. E aí a gente também tem que respeitar o público e o vizinho, ou seja, aprender a usar o espaço que de fato é nosso, né? E aí, outra questão que em Petrópolis tem isso e em outras cidades, como tem isso em todo lugar, né? É a questão de nascente. Nascente de água. Eu tenho uma água aqui e ela nasce no meu terreno. Ela é minha, ela não é minha. E se ela escorre para o meu vizinho, como é que funciona isso? Carla, isso é um problema muito grande, né? Porque, teoricamente, a nascente seria de todos, não seria do seu terreno, tá? Mas como a gente pode falar, já há entendimento de que se é do seu terreno, teoricamente seria sua, mas se causar qualquer prejuízo, você também seria responsável por esse prejuízo, tá? Isso já está praticamente pacificado. Mas, teoricamente, sendo da natureza, seria de todos, mas não é isso que acontece. É sua, trouxe algum prejuízo, você vai ter que arcar com esse prejuízo por causa da sua nascente. Perfeito. Agora, poucas coisas eu já ouvi tanto ao longo da minha vida, tanta reclamação, quanto os muros que separam os vizinhos.
quem faz o muro, quem paga pelo muro, quem fica dono do muro, porque o muro separa dos dois. Pode encostar alguma coisa no muro, não pode encostar no muro. Como é que funciona isso? Então, Carla, com relação ao muro, se você fez o muro, e ele estaria assim, um muro aqui e outro muro aqui, cada um se responsabiliza. O muro único, dividindo os dois, teoricamente, os dois seriam responsáveis por esse muro. Se danificou da sua parte, você consertaria a sua parte. Se danificou a outra parte, né, seria o outro morador que teria que arrumar. Porém, há uma distância já registrada pela engenharia civil que tem que ser respeitada, assim como as janelas. A sua janela não pode ser de frente para a minha janela, porque há uma distância legal. Eu não vou saber agora te falar qual é, eu teria que olhar para poder saber. 75 centímetros. Então, ótimo, 75 centímetros. 75 centímetros para dentro. Essa eu decorei, porque assim. Entendi. 75 então, para dentro. Então, tem que ter pelo menos essa distância. Você não pode fechar com o muro a janelinha do vizinho. Assim como ele vai receber o sol, você também vai receber o sol. Então, tem que ter esse limite que eu acho ainda muito pouco. 75 centímetros é muito pouco, mas é o que a lei determina, é o que a engenharia determina. Então, tem sim que ser respeitado. Caso não seja respeitado, aquele morador que se sentiu lesado, ele vai mandar simplesmente derrubar o muro. Falar, amiguinho, seu muro está invadindo a minha propriedade. Você vai derrubar. Ah, não vou. Entra com a demanda judicial, porque ele vai ser obrigado a derrubar o muro dele. Tá? Se não for respeitado, ele vai derrubar o muro. Tem tempo, por exemplo, construiu o muro, eu fiquei quieta, não falei nada. Falei, deixa para lá, deixa esse muro, e nossa, não quero me aborrecer. Aí um dia, muito tempo depois, que eu nunca reclamei do muro, o vizinho me irrita, coloca uma música alta, eu não consigo resolver, eu tentei conversar, aí eu falo, é? Agora eu vou reclamar do muro. Pode isso? Ou tem um prazo para eu reclamar do muro? Então, Carla, no direito, a gente costuma falar que qualquer processo de perdas e danos são 3 anos, tá? Tem a prescrição e a decadência. Se você viu que está subindo o muro, você não falou nada, a gente costuma brincar no direito assim, o direito não socorre aquele que dorme. Se você dormiu, estava descansada e não ligou, sinto muito, você não vai usar vingança daqui a 4 anos e meio para falar, agora o muro me irrita, mas naquela época não me irritava. Se ele subiu, você não tomou nenhuma providência, o direito não socorre aquele que dorme. Qualquer ação indenizatória de perdas e danos pelo Código Civil são 3 anos, o que é um pouquinho diferente do Código do Consumidor. E as pessoas não podem confundir. Código do Consumidor, 5 anos, Código Civil, 3 anos. Perfeito. Acho interessante a gente falar isso, porque às vezes você realmente faz escolhas. Fala, não quero me indispor com o meu vizinho, essa propriedade aqui é minha, vou ficar aqui, meus pais já moravam, eu moro, meu filho vai morar, não quero uma treta com o vizinho. Só que aí não pode, depois de X tempo, 3 anos, falar, não aguento mais esse vizinho, e agora... Então, e você tocou num assunto muito importante, Carla. Resolva. Sim, a respeito do barulho, né? O barulho do vizinho me incomodou. Gente, acho que você vai chegar lá. Fica à vontade. Não, vamos falar de barulho, não tem problema nenhum. Daqui a pouco eu volto para falar do telhado. Acho que barulho é uma questão muito complexa, mais importante até do que algumas das que a gente já combinou aqui. Afinal de contas, eu quero dormir, já são 10 horas da noite, mas o meu vizinho está fazendo um aniversário na casa dele. E aí? Exatamente. O direito ao sossego também ele pode, inclusive, ir para o Código Penal aí, tá? A gente vai sair do Código Civil e vai para o Código Penal, perturbação alheia, tá? Tem um número de decibéis, de dia, salvo engano, acho que são 55 e à noite são 50. Então, se de dia você está gritando, à noite você abaixa o tom da sua voz porque você pode atrapalhar o vizinho. Isso pode, inclusive, responder criminalmente. Não só civil, como criminalmente. Então, você tem que respeitar, sim, o sossego alheio. De repente, aquela pessoa precisa dormir, tem um bebê em casa, tem um idoso em casa. Então, a baderna tem limite. Senão, você vai para uma granja, você vai para um local bastante isolado e faz o barulho que você quiser. Mas, nesse momento que você vive em sociedade, bateu. Na verdade, a gente nem fala 10 horas, tá, Carlos? A gente fala um pouco antes das 10 horas, você já começa a diminuir o som, para 10 horas o som ser eliminado, para que as pessoas tenham o direito de sossego delas.
Perfeito, acho isso muito importante. Agora, já que a gente está falando de barulho, tem questões também que, em minha opinião, ultrapassam o limite do ponderável. Uma coisa é a música alta e tal, não sei o quê. Outra coisa é o barulho da minha televisão, num volume para eu conseguir ouvir com tranquilidade, ou então o meu sapato quando eu entro em casa, mas eu moro num prédio. Como é que Sim. funciona essa percepção entre a televisão do meu vizinho tá me incomodando, e aí, sei lá, entende? Ou então, Uhum. nossa, a vizinha de cima chega de sapato em casa. Como é que funciona esse limiar tênue? Então, Carla, eu resido em um condomínio e volta e meia no grupo do condomínio falam do sapato alto da moradora. Ela tem que entrar em casa descalço porque o barulho está me incomodando, a acústica não é tão boa, está me incomodando. Eu só escuto e fico quieta, porque, assim, com certeza o salto alto dela não vão ser mais de 55 decibéis ou 50 decibéis. A sua televisão ligada também não vai ser. Então, vai muito da compreensão do seu vizinho. Realmente, ela poderia não ficar andando de salto alto 3 horas da manhã porque está incomodando? Sim. Mas esse incômodo é um incômodo realmente que está fazendo um barulho, está estremecendo as estruturas do prédio? Não, não é. Você que está incomodado. Então, a pessoa também tem que entender que há, sim, esse limite e que ele tem que ser respeitado com relação ao que está excedendo, ao excesso, e não o dia a dia, o barulho da televisão, o salto alto, de repente a bola quicada para quem tem criança, que a criança fica brincando de quicar a bola, isso irrita, mas vai muito da pessoa, não há nenhuma lei que fale assim, seu filho não pode jogar bola às 10 horas da noite, porque o Dentro de barulho da casa. bola não vai incomodar. Se for um condomínio, se no regulamento interno tiver, é proibido jogar bola dentro de casa às 10 horas, se não é passível de multa, aí é uma outra coisa. Isso pode constar no regulamento interno? Pode. Vai constar? Eu acho muito difícil. Perfeito. Eu estou comentando essa fala do sapato, porque eu tenho uma amiga que mora em condomínio, num prédio, eu também moro num prédio, mas eu sou a de cima. Então, assim, é de cima de todo mundo. Então, né? Ninguém cutuca com a É vassoura, chato. digamos assim. Muito chato, não tem ninguém em cima. Agora, eu tenho uma amiga que mora num prédio e a vizinha de baixo reclamava muito que o cachorro dela andava à noite. E aí eu falava, eu sempre falei com ela, eu falava, não tem como, eu não vou falar o nome da minha amiga, porque ela continua morando no mesmo prédio. Eu falava, não tem como, fulana. Você vai fazer o quê? Você diz pro cachorro até 10 horas da noite, você voa. anda. Depois você voa, cachorro, você faz o quê? E essa minha amiga, na tentativa de solucionar, porque realmente não queria se indispor no prédio e tal, não sei o quê, ela botou tapete no quarto onde o cachorro andava, Andava. que era em cima do quarto do inquilino de baixo, e ela botou um tapete. Eu falei assim, eu não compraria o tapete por nada nessa vida. Eu também não O meu compraria um tapete, cachorro não. Ela foi andando, muito boazinha, meu porque... cachorro andando. Eu assumo que a minha mãe mora no apartamento embaixo da minha casa e ela fala, eu sei a hora que você levanta porque o Bartolomeu anda. Aí eu falo, Fica que ótimo. patinando. É o cachorrinho. Falar, que ótimo, né? Mas eu não posso fazer nada, é um cachorro andando, né? E aí a gente fica nessas questões de Jesus. vizinho que beiram a legislação, e a gente precisa discutir o que é legal, o bom senso e também um pouco de cordialidade, né? No caso do Sim. sapato, de vez em quando eu tiro o sapato, para quê e tal, não sei o quê. Agora, cheguei em casa, estou de sapato, ainda estou de sapato. Então, tudo tem que ter um conceito, né? Um Sim, contexto. sempre. A gente falou da questão das janelas, dos muros, a mesma questão. Meu telhado não pode derramar água na casa do vizinho, não é isso? Sim. Carla, uma coisa importante que eu até voltei aqui, né, que eu estava olhando aqui no computador, que a gente esqueceu de falar, sobre as tubulações. Agora vai ter uma casa nova aqui do lado e eu preciso passar a tubulação de água para ser abastecida a minha casa na casa da Carla. E aí, é proibido ou não? Né? Então, nesse caso de tubulações de serviços públicos, você sim tem que dar passagem para que a tubulação passe na sua casa e você vai ser indenizada por isso. Então, você vai ter sim uma dor de cabeça, mas você não pode proibir. Não, ele não vai ter água porque a tubulação não vai passar no meu terreno. Isso jamais, tá? Isso é uma coisa bacana
e que a gente tinha esquecido de citar um pouquinho atrás, tá? Então, assim, tubulações e serviços públicos é autorizado, sim, e o proprietário vai receber uma indenização. Agora, se a indenização é justa ou não, é papo para uma outra conversa. Maravilha. A gente está chegando no final do bate-papo, porque TV tem tempo. E aí, se eu tô aqui assistindo o programa e pensei assim, não, meu vizinho está fazendo errado e eu não sabia e agora eu queria saber como é que as pessoas podem obter mais informações e se é uma boa ideia fazer uma consulta jurídica com um advogado para poder fazer uma análise daquelas coisas que estão aí na cabeça do nosso telespectador, mas que ele sozinho talvez não consiga entender o que a legislação está dizendo, que o código propriamente dito. Então, Carla, com certeza uma consultoria jurídica, ela é o viés, é o pontapé inicial para qualquer demanda. E não necessariamente você vai fazer uma consultoria jurídica para ir para o pau, como eles chamam, né? Para ir para a briga. Não, você pode fazer uma consultoria jurídica para fazer um acordo extrajudicial, que até pode ser homologado pelo juiz, mas, enfim, o advogado ele vai intervir como mediador, vai conversar com as duas partes e vai tentar entrar em um acordo. Antes de qualquer demanda judicial, a gente sabe que a justiça demora, né? Muitas vezes demora. Então, esse acordo extrajudicial, através de um advogado, eu acho que é a melhor forma para você não se indispor com seu vizinho, para você não, assim, não ter uma indisposição, você contrata o advogado, faz toda a consultoria e fala assim, e agora, doutor, o que eu faço? Bem, então, vamos chamar agora a outra parte, a gente senta, conversa, alinha e resolve o problema. Maravilha. Milene, muitíssimo agradecida. Foi um prazer conversar com você, como sempre. Em breve, a gente volta para falar mais assuntos que têm a ver com o trabalhador, que também é cidadão, que é morador, que é consumidor, que é muito mais do que só trabalhador. Obrigada de verdade. Já vou deixar até uma pauta, viu, para você, como é trabalhador. Muitas empresas oferecem planos de saúde aos seus funcionários. Tem muita dica que a gente pode dar, tanto para o funcionário quanto para os empresários, que eles não têm ciência do que está acontecendo aqui do lado de fora. Fica Maravilha. Aí a dica para uma próxima pauta. Estou sabendo que você está super especializada na área do direito em saúde. Vamos falar sobre isso, sim, vai ser um prazer. Obrigada. Um beijo grande. Você de casa, obrigada por ter ficado com a gente. Antes de arranjar uma treta com o vizinho, contrata uma assistência jurídica, conversa, descobre se você está certo ou se você está só achando. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.